Olá, quarto ano, preparados para mais uma aula de língua portuguesa? Hoje vamos produzir um infográfico e conhecer poemas visuais. Vamos lá? Primeiramente, nós vamos analisar um infográfico que está na página 15 da apostila. Ele mostra quanto se gasta de água por dia. Nós observamos, apenas analisando as figuras, qual é a diferença dos lugares analisados. Por exemplo, os brasileiros gastam menos água do que os canadenses. Observamos isso apenas olhando para as figuras. Daí a importância das imagens, porque elas trazem informações claras e objetivas, ok? Então nós observamos aí os bonequinhos. Quando olhamos para os canadenses, observamos que o bonequinho que representa os canadenses está todo em azul. Porque os canadenses usam até 600 litros de água por dia. Já os brasileiros está naquela margem ali bem para baixo, gastam 187 litros de água por dia. Nós observamos também que há uma linha em vermelho, ou seja, marcando qual seria o ideal de gasto, né, que são 50 litros de água por dia. Também vemos que os canadenses, os norte-americanos, japoneses, europeus e brasileiros estão acima do ideal, ou seja, todos estão gastando além do que deveriam. Já os africanos estão abaixo do ideal, não estão gastando nem o que é necessário. E isso também não é bom, porque de alguma forma eles são prejudicados. Ou a higiene não é feita da forma adequada, ou os alimentos que eles consomem também não são lavados, ou eles não tomam a água necessária por dia. Então alguma coisa aí fica no prejuízo. Observamos também que existe uma análise, uma simulação, logo na parte de baixo do gráfico, também com o uso de figuras, o que faz o nosso entendimento ser mais claro ainda. Eles analisaram o banho, a descarga, a lavagem de mãos, a escovação de dentes e a água potável que nós consumimos, né, para beber. Uma pessoa gastando tudo isso daí, né, e depois vocês devem ler aí a quantidade de litros que cada uma dessas atividades gasta. Uma pessoa fazendo tudo isso durante um dia, ela vai gastar 49,6 litros de água diariamente. Mas nós sabemos que, infelizmente, muitas pessoas ainda ultrapassam isso e desperdiçam muita água, ok? Então nós observamos aí os dados desse infográfico, foi bem fácil de entender e vocês observam também a importância tanto das palavras, né, do texto verbal, escrito de forma clara e objetiva, não precisa ser texto gigante, com as imagens também que trazem um entendimento bem fácil para o leitor, né? Agora nós vamos passar à atividade que vocês devem fazer. Vocês vão criar um infográfico, ele já está no material de apoio, ou seja, a única coisa que vocês precisarão incluir será o texto verbal, o texto escrito, porque o material de apoio já possui as figuras, né? Então, vocês só precisam colocar as dicas que faltam. Aqui pede, né, na atividade 1, que vocês façam uma pesquisa e registrem no caderno. Então, vamos lá. Atenção ao comando. Não é necessário registrar nada no caderno, ok? O que vocês farão aqui é uma pesquisa. Essa pesquisa pode ser feita em forma de conversa com algum adulto, ok? Também na internet, vocês podem pesquisar dicas e informações, ok? Mas não precisa registrar no caderno. Então, vocês vão pesquisar dicas sobre economia de água em relação ao chuveiro, ao uso do chuveiro, do vaso sanitário, da pia do banheiro, da máquina de lavar roupas e da pia da cozinha. Por que esses itens? Porque são esses itens que estão desenhados lá no infográfico. Nós temos aqui na número 2, da página 16, um exemplo de uma dica relacionada ao chuveiro. Temos o subtítulo, chuveiro, para que tanta água? Em seguida, o parágrafo, que é curto e objetivo. Um banho de 15 minutos pode chegar a gastar até 240 litros de água. Reduz o tempo de seu banho ao fechar o chuveiro para se ensaboar e lavar os cabelos. Observe que é uma dica curta, com um subtítulo, um pequeno parágrafo, ok? É isso que vocês devem fazer em relação a cada figura que tem lá no infográfico do material de apoio. Em seguida, vocês vão precisar escolher um título, aí é uma coisa pessoal de cada um. Aqui nós temos o quadro de autoavaliação, tá?
Se vocês observarem que faltou algum item desses aqui, retornem ao infográfico e façam novamente. Uma questão aqui, gente, não vai ser necessário fazer rascunho. Façam o infográfico direto já no material de apoio, ok? Observem aqui como deverá ficar o infográfico de vocês. Lá em cima, coloquem o título, o meu é Dicas para Economizar Água. Em seguida, vocês observarão que existem os quadrinhos em branco, onde vocês devem escrever o subtítulo e o parágrafo, relacionados às dicas que vocês pesquisaram e criaram, ok? Primeiro, um exemplo aqui, ó, o meu já está todo preenchido. Nós temos a figura de uma pia. Então, vocês aí pesquisaram, pensaram, conversaram com um adulto, uma dica relacionada à economia de água que tem a ver, tem associação com essa figura. Então, escrevam o subtítulo e um parágrafo curto, ok? Primeira dica. Nós temos aqui uma figura de uma máquina de lavar roupas. Escrevam o subtítulo e em seguida uma dica aqui no quadrinho em branco, ok? E vocês farão assim com 5 quadrinhos, então darão 5 dicas. Após isso, podem colar o infográfico no caderno. Agora vamos passar para o nosso segundo assunto, e eu confesso que eu gosto demais desse tipo de poema. Vocês já conhecem o poema que tem rimas, alguns não têm, mas que tem aquela estrutura de versos e estrofes. O poema visual, ele é mais criativo, digamos assim. Vai brincar com palavras e imagens. Vai aproveitar todo o espaço branco de uma folha para poder juntar, fazer essa junção de palavras e imagens e formar algo criativo. Então, tanto as palavras como a posição, a estrutura que a imagem do poema vai formar, tudo isso vai trazer para a gente um sentido, um entendimento. Como este poema que nós vemos. Aí nós temos um poema chamado Xícara. Poema visual também nós temos, às vezes a gente começa a ler do lado errado e aí sim a gente vai descobrir que ele tem um começo, ele também tem um fim, tá ok? No caso desse poema aí, nós começamos lendo assim, deitado, ó. Na tarde fria de julho, voa o cheiro, o barulho do café descendo quente, pelo bule reluzente. E me pergunto já em prosa, existe coisa mais gostosa? Observem que o autor, ele brincou com a fumaça do café, a xícara, que é o recipiente onde as pessoas costumam tomar café. Ele fez uma pergunta, um questionamento no final do poema e ele usou a alça da xícara para representar o ponto de interrogação. Então ele brincou com as palavras, né, e com a imagem. Tá vendo como é interessante? Agora eu vou explicar para vocês um poema visual que está na página 17 da apostila. Prestem bastante atenção na minha explicação, porque ela servirá de base para que vocês façam as atividades de número 1 até número 9. Ou seja, as atividades da página 17, 18 e 19, ok? Observem como o autor distribuiu, como ele organizou as palavras. Vamos ler esse poema. Lua na água, alguma lua, lua alguma. Essas são as palavras certinhas que a gente consegue ler. Mas nós percebemos que existe um reflexo de cada um desses 3 versos. E nosso entendimento nos leva a ter a percepção, o entendimento, né, de que o que está escrito aí, meio que ao contrário, é água na lua, embaixo formou-se a palavra água, embora existam espaços entre as letrinhas, e no terceiro verso o reflexo formou a palavra lua, embora as letrinhas estejam ao contrário, também com espaços entre elas, né? Vocês vão observar que o autor ele quis brincar com as palavras, com essa figura, porque ele se baseou no fenômeno da natureza, que é aquela imagem linda da lua, quando reflete na água. É lindo, é magnífico. Então, nós observamos que ele trouxe esse fenômeno da natureza para a escrita de um poema, ok? Então, nós vemos aí que os versos que estão escritos na parte de cima, eles representam o quê? A lua, porque nós conseguimos ver a lua totalmente como ela é, o formato dela certinho, assim como nós conseguimos também ler esses versos. Já o reflexo é apenas um reflexo, ou seja, algumas partes da lua são refletidas na água, assim como as palavras.
elas saem de forma espelhada, ou seja, no caso do poema aí, nós observamos que os versos, né, que estão na parte de baixo, eles ficaram de ponta cabeça, né, as letras estão ao contrário, viradas, né, e também de trás para frente. Vocês conseguiram identificar isso? Observamos também nesse poema que existem dois elementos da natureza que são citados nele, acredito que vocês já identificaram. Também observamos que a parte de baixo não é apenas uma cópia do verso de cima, né? A segunda linha não é uma cópia da linha de cima, mas é o reflexo da primeira, principalmente levando em consideração a ideia que o autor trouxe, tá? Que é o reflexo da lua na água. Nós vamos perceber aí também que no segundo verso nem todas as palavras estão refletidas, tá? Foi o que eu falei para vocês. Por exemplo, no segundo verso, alguma lua, ele na segunda parte não está todo refletido ali na segunda parte. Por quê? Assim como acontece no terceiro verso. Por que o autor escolheu não refletir todo o verso? Na verdade, a intenção do autor aí, nesses dois últimos versos, foi exatamente de formar a palavra água e também de formar a palavra lua. Ele queria dar um destaque a essas duas palavras, tá bom? Outro fato interessante é saber como vocês começaram a fazer a leitura desse poema. Nós somos acostumados a começar uma leitura da esquerda para a direita. Vocês fizeram dessa forma também? No caso deste poema, se vocês começassem a ler o poema pela segunda, pela terceira estrofe, isso prejudicaria o entendimento do texto? No caso deste poema aí, não, porque a proposta do autor é fazer com que o leitor perceba que um verso reflete no outro e também trazer a ideia de que a água reflete na lua. Então, se você lesse, por exemplo, o último verso primeiro, isso não prejudicaria o entendimento, tá? De acordo com a proposta do autor, ok? Vocês irão perceber também que a repetição das palavras com as mesmas letras, ela vai trazer uma sonoridade ao poema. Ou seja, não tem aquela monotonia, ela traz som, traz uma leitura harmoniosa, gostosa de se fazer, tá bom? E aí vocês também perceberão que neste poema o autor ele usou apenas 6 letras para formar todas as palavras. Fiquem atentos e observem quais são essas letras. Quero ver se vocês vão adivinhar todas, tá bom? Está bem fácil. Por fim, eu sugiro que vocês leiam esse quadrinho amarelo da página 19, que vem falando um pouco mais sobre poema visual, tá bom? Espero que até aqui vocês tenham entendido tudo, ok? Finalizamos a nossa aula então. Bons estudos, crianças, e até a próxima. Um beijo!